todos, sejam muito bem-vindos ao Terapia Cognitiva Podcast. Esse é mais um episódio na série de episódios voltados à discussão do manejo quanto à resistência na aplicação de técnicas comportamentais. Um problema que pode acontecer quando a gente aplica técnicas comportamentais é o paciente chegar a uma conclusão que tanto ele quanto nós terapeutas temíamos. Ou seja, ele se envolve numa tarefa e acaba descobrindo que aquela tarefa não trouxe uma melhora para o humor dele, ele não sentiu nenhuma forma de prazer em relação àquilo e ele também se sentiu um incompetente fazendo aquilo. Então, isso pode destruir a nossa argumentação de que, tendo as atividades, a pessoa iria sentir prazer, iria se sentir mais... E também pode corroer a nossa argumentação de que o paciente é capaz, sim, de fazer aquilo. E acontece de o paciente fazer a atividade e chegar à conclusão de que não teve prazer e de que realmente não é capaz de fazer. Aqui, quando isso acontece, nós devemos, como sempre, nos perguntar o que está levando a isso ocorrer. Então, alguns motivos pelos quais isso ocorre. Um é o próprio sintoma depressivo de anedonia, que envolve, então, a não realização, a falta de prazer, a falta de vontade de fazer as coisas que antes existia. Além disso, pode acontecer também que, pela própria sensação de cansaço, aquela tarefa acaba não sendo realizada com a destreza, com a maestria que antes o paciente tinha. Além disso, essa conclusão de que o paciente não teve nem prazer, nem teve uma sensação de domínio sobre a tarefa, frequentemente é decorrência de regras que ele aplica à realização dessas tarefas. As regras que o paciente utiliza frequentemente impõem padrões muito rígidos, muito elevados de desempenho, de modo que praticamente qualquer nível de desempenho que ele tenha não vai atingir esses padrões e, como consequência, o paciente vai reconhecer que não tem o domínio quando esse domínio está subestimado, dado o elevado padrão de exigência que ele tem. Além disso, um outro ponto que nós devemos levar em consideração é a acurácia do registro. Uma vez que a nossa memória ela tende a distorcer o passado em função do momento atual, se o paciente não preencher o registro no momento em que ele faz a tarefa e fazer então depois, no momento em que talvez o humor dele esteja pior, a tendência é de que ele, nesse momento posterior, com o humor mais deprimido, faça uma avaliação mais negativa de como ele estava se sentindo no momento da tarefa. Então a gente pode ter um viés de memória aí influenciando nessa avaliação negativa a respeito de o quão bem o paciente se sentiu durante a realização da tarefa. Vamos ver então coisas que nós não devemos fazer e que muitas vezes é uma tendência que acaba a gente colocando em prática. Um primeiro ponto que deve ser evitado é tentar persuadir o paciente, tentar convencer ele de que ele está de fato sentindo prazer e de que ele então precisa reconhecer isso, que ele está com uma dificuldade de admitir. Então a gente fica dizendo, não, tu sentiu prazer sim, olha só, tu não fazia isso antes, agora tu fez, tu está te sentindo melhor, mas tu não está dando valor, etc. Também não deve ser feito é ficar dando várias sugestões para o paciente. Então, por exemplo, o paciente afirma que não sentiu nenhuma melhora quando ele, por exemplo, assistiu um filme na TV ao invés de ficar deitado na cama.
Ao invés de a gente trabalhar como eu vou discutir em seguinte, a gente pode bombardear o paciente com ideias do tipo, bom, mas quem sabe então tu loca um filme, ou então quem sabe tu vai no cinema, ou então quem sabe tu vai dar uma caminhada, ou quem sabe tu fica olhando coisas no YouTube, que daí são mais coisas que tu tem mais flexibilidade. Então ficar apresentando esse menu pode sobrecarregar o paciente e, na verdade, o problema não é exatamente na tarefa que tinha sido proposta. O problema recai sobre algum dos motivos que eu comentei anteriormente. O que fazer então diante da situação em que o paciente afirma não ter tido nenhum benefício com a tarefa ou até mesmo piorado? O primeiro ponto que a gente deve levar em consideração é fazer um questionamento acerca de o quão acurada está esse registro. Então, se a gente solicita que o paciente use uma escala, por exemplo, de 0 a 10 em relação ao grau de satisfação ou o grau de domínio que ele percebeu fazendo a atividade, uma pergunta crítica que nós podemos fazer é em que momento que o paciente fez o registro. E, com essa pergunta, nós verificamos então se pode ter ocorrido de haver uma distorção dado a realização do registro. Então, às vezes o paciente diz, não, mas eu fiquei o tempo inteiro assim. Então, na verdade, não tem problema ter feito tudo agora na sala de espera antes da consulta. Quando o paciente coloca algo nesse sentido, nós podemos colocar como um experimento, então, algo a ser testado, se realmente não tem diferença quando ele faz o registro logo após a tarefa ter sido realizada, a atividade ter sido realizada. A gente também deve levar em consideração e questionar o paciente se por acaso não está havendo uma superestimação a respeito do quanto a atividade antes era prazerosa, de modo que agora ela parece desprazerosa. Então, por exemplo, uma paciente que comentava a respeito do prazer que tinha em ir ao cinema, que era muito prazeroso. E ela comentou, então, uma situação onde ela foi a primeira vez com um namorado, e o quão gratificante foi aquela experiência. E ela, como uma das atividades que nós combinamos, ela já estava namorando há anos, e estava com um episódio depressivo, solicitei, sugeri que ela pudesse retomar coisas prazerosas, e ela comentou que cinema seria uma delas. Ela então ficou combinado que fosse ao cinema, ela foi e colocou o prazer como sendo 0. Diante dessa avaliação 0, eu questionei ela a respeito de o quanto que estava diferente em relação a ficar em casa, deitada. Ela disse, até foi um pouquinho melhor, porque daí eu não fiquei só pensando naquilo, remoendo as coisas na minha cabeça. Ok, então aqui talvez não seria 0 o nível de satisfação que tu teve. Pois é, mas eu me lembro que antes era uma coisa muito boa. Só que nesse caso, o interessante é reparar que ela estava tomando como parâmetro a primeira vez que ela foi com o namorado no cinema, que foi uma situação onde ela estava apaixonada e por isso a reação foi mais intensa. Portanto, esse parâmetro de comparação fez com que ela superestimasse o quão prazeroso era antes do episódio depressivo e, portanto, agora acaba subestimando o nível de satisfação que ela tem. Outra estratégia bastante interessante é a gente verificar as reações que o paciente tem na própria sessão referentes à realização da tarefa, porque por vezes ocorre de o paciente relatar que sentiu 0 de satisfação quando da realização de uma tarefa e, ao relatar essa tarefa para nós, ele faz uma expressão de alegria, dando risadas, inclusive com um sorriso no rosto. E, quando isso ocorre, vale a pena a gente ressaltar e pontuar isso que a gente está observando. Então, uma vez, o paciente tinha ficado
como, né, tarefa de casa, que ele fosse ligar para um amigo que fazia tempo que ele não tinha contato, para eles jogarem videogame, que era uma das coisas que eles gostavam de fazer. E daí, ele comentando, disse que não tinha ajudado em nada, porque jogar videogame ele poderia jogar sozinho, né, e ter jogado com um amigo não fez nenhuma diferença. E daí ele comentou a respeito de uns xingamentos que eles tinham um do outro, de ficar tirando sarro um da cara do outro, e ele mostrou uma satisfação, uma alegria nisso. Aí eu coloquei para ele, bom, isso que tu tá me relatando agora, me parece que tá sendo uma coisa prazerosa, né? Tu se lembrando dessa situação, me pareceu que o teu humor melhorou. Que foi engraçado. Ah, então quer dizer que teve algum elemento aí que foi diferente do que se tu estivesse jogando sozinho. Como é que foi? Daí a discussão se estendeu. Então, questionar a reação do paciente na sessão é uma forma interessante de mostrar que o humor tem essa variação. Outra estratégia a ser utilizada é questionar como que outras pessoas, geralmente pessoas significativas para o paciente, reagiram quando da realização da tarefa. Então, essa paciente que estava deprimida e que há muito não tinha nenhuma atividade significativa, tinha uma reclusão social importante. E ela se prontificou a ir em um churrasco que o namorado tinha com os amigos, algo que, via de regra, ela negava. Ao ir no churrasco, ela relatou que preferia ter ficado em casa, porque ela se sentiu muito mal, uma vez que as outras meninas, as namoradas dos amigos do namorado dela, estavam alegres, elas tinham assuntos em comum e por aí adiante. E daí eu questionei, e como que o teu namorado ficou contigo indo? Aí ela abriu um sorriso, ele ficou muito feliz, ele disse que essa era a pessoa por quem ele tinha se apaixonado. E como é que foi isso? Foi bom ter ouvido isso. Então parece que tem um elemento interessante aí, que embora o teu prazer não tenha sido algo que ocorreu de fato, foi importante para ti no sentido disso ter estreitado o laço. Foi mais ou menos isso que aconteceu? E daí a discussão se seguiu. Portanto, a gente observar como que o outro reage é uma forma de mostrar que houve um sentido, um significado, o que daí reforça a importância da realização da tarefa, que não é com a gente insistindo que o paciente simplesmente deve fazê-la. Por fim, uma estratégia interessante é questionar os pensamentos que o paciente teve durante a realização da tarefa. Muito frequentemente, a gente tem pensamentos muito focados no desempenho, focados em performance, em obtenção de resultados, o que acaba fazendo com que a tarefa perca a conotação de gerar uma sensação de prazer e com isso melhorar o paciente. Então, um paciente que estava tendo como parte da sua sintomatologia depressiva uma importante redução da atividade, ficava em média 16 horas por dia na cama, foi visto que ver vídeos no YouTube seria algo que poderia ajudá-la. E quando ela foi fazer isso, o que ela fez? Buscou vídeos que eram documentários em inglês sem legenda. Para quê? Para que ela pudesse treinar o seu inglês e para que ela pudesse também aprender sobre um determinado assunto. Quando o combinado tinha sido de assistir vídeos de assuntos que não envolvessem um esforço cognitivo para processar a informação. Quando ela trouxe, então, que não tinha ajudado em nada a realização da tarefa, questionei, e o que passava pela tua cabeça enquanto estava assistindo os vídeos? Ela colocou que isso é um saco, né, que ela não consegue ter prazer em nada, que aquilo era chato e que era difícil de entender.
E daí eu questionei, ok, e essa sensação de que é chato é algo que é previsível, dada o tipo de filme que tu optou por escolher. Então esse questionamento elucidou que ela buscou algo que, em princípio, é enfadonho. E ela buscou isso porque a gente, depois, né, na discussão, vimos que tinha uma crença-regra do tipo, se eu não estiver trabalhando, eu tenho que estar fazendo algo produtivo. E no caso, ver um documentário em inglês seria algo produtivo. Daí eu questionei ela, bom, será que obrigatoriamente tu vai se sentir melhor fazendo algo que seja produtivo? Ou será que tu pode se sentir melhor percebendo que é possível tu fazer alguma coisa e que a gente pode mudar depois para progressivamente essas coisas serem mais produtivas? Então, com uma certa relutância, ela reconheceu que buscar coisas produtivas, entre aspas, talvez não fosse o objetivo naquele momento. E eu coloquei então uma sugestão de fazer um experimento de, se ela procurasse por coisas menos produtivas nesse momento, ela não teria mais energia posteriormente para ir em busca de coisas mais produtivas, que envolvesse daí o treino do inglês ou o conhecimento de algo que ela ainda não tinha. Portanto, a ideia aqui é de transformar em um experimento. Ou seja, nós não vamos persuadir o paciente de que ele precisa pegar leve. O que nós vamos fazer é questionar se ele ter esse grau de exigência está realmente levando a uma melhor performance, e uma vez que seja constatado que não, nós vamos propor que seja testado uma forma diferente, uma forma em que, fazendo menos, tendo menos preocupação com esse resultado, com essa performance, não vai ter uma melhora do humor e, como consequência, paradoxalmente, a performance tende a melhorar quando o humor tiver melhorado. Bom, com isso terminamos mais um episódio dessa nova série com mini podcasts. E logo em seguida vamos ter um novo episódio que vai envolver o paciente negar-se a fazer tarefas graduais por ter pensamentos de que isso simplesmente não vai funcionar. Então, muito obrigado pela atenção e espero que isso tenha ajudado vocês quando se depararem com esse tipo de problema nos consultórios. Um abraço e até a próxima.